Hebreus capítulo 9 e o versículo 11. Hebreus 9, versículo 11 e 12. Vamos ler, depois podemos nos assentar. Diz a palavra de Deus: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Pode se assentar, meu querido. Vamos, nessa noite, nós aprofundar um pouco sobre essa sola, vamos dizer assim, o porquê Cristo é tão importante. Enquanto eu estava preparando este sermão, em alguns momentos eu fiquei com vergonha de mim mesmo, vamos dizer assim, pelo tanto que nós já fizemos em nome da religião, porque muitas vezes nós pensamos que religiosidade, algumas coisas que a igreja adota, que isso vem instruído pela palavra de Deus, mas muitas coisas nós apenas usamos a palavra, mas não necessariamente é evangelho. E eu quero que você entenda nessa noite, né? Se você olhar para qualquer igreja, se você olhar para qualquer denominação, o que vai caracterizar essas pessoas, essas igrejas, é Jesus Cristo, sem qualquer sombra de dúvida. Católicos, luteranos, congregacionais, assembleanos, reformados, mórmons, adventistas, todos eles têm Cristo como uma figura central, Mas algumas perguntas que nós precisamos responder nessa noite. Será que Jesus de fato é o centro dessas igrejas? Qual Jesus? Quem é esse nas confissões dessas igrejas? Quais são eles? Parece que há um Cristo para cada igreja. A embalagem ela pode trazer Jesus, mas de um conteúdo. Será de fato Cristo que está sendo pregado? Será que de fato é Jesus o Evangelho, ou será que não é um Jesus que apenas atende os nossos caprichos e os nossos desejos mais egoístas e nos fornece daquilo que nós precisamos? O Evangelho de hoje tem muito a ver com autoestima, com atitudes mentais, morais, com saúde, com bons relacionamentos, desenvolvimento pessoal, sucesso, especialmente financeiro. Mas não é o Jesus que está sendo pregado que trata da redenção. A Bíblia diz que Jesus, ele é como um vinho novo, mas parece que a igreja, o cristianismo tem oxidado esse vinho e ele virou vinagre. Isso é causado pela rebeldia humana. Isso não é causado, isso é causado por nós mesmos. O cristianismo hoje é um movimento moldado por quanto mais popular, quanto mais sentimental, melhor. Então Cristo e a cruz não é uma mensagem atrativa. Este Cristo, ele não é uma mensagem atrativa para a grande maioria dos púlpitos das igrejas hoje. A Bíblia diz que Cristo ele foi ferido por nossa rebeldia. Pensa comigo, eu já falei isso aqui. Pensa comigo, Jesus, o Filho de Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, antes da fundação do mundo, ele elabora,
esse plano da salvação. Tudo que aconteceu desde Adão, desde Noé, Abraão, Moisés, os profetas, nada foi um acidente. Isaías profetizando acerca da vinda do Messias, Gênesis 3 já apontando para aquele que nasceria da descendência, da mulher, e ele pisaria sobre a cabeça da serpente. E aí Jesus, ele vem conforme prometido, ele nasce numa manjedoura, como Isaías há 750 anos atrás, antes de Cristo vir, ele já havia pré-anunciado. Jesus, ele vem exatamente como a Bíblia transcreve ele, cumprindo rigorosamente toda a lei, todas as escrituras. Jesus, ele caminha sobre a terra, ele discipula 12 homens, 12 apóstolos, ele faz enormes milagres, mas o ensinamento maior dele, no Sermão do Monte, ele fala que ele iria para a cruz, ele iria morrer, mas as escrituras já falavam sobre isso. Ele cumpre cabalmente cada passo que havia sido pré-determinado para ele cumprir, para que hoje mercenários usem púlpitos, usem igrejas para favorecer políticos, para oferecer Jesus como um produto, como usam Jesus para tirar as pessoas apenas da miséria. A verdadeira miséria do homem não é a sua falta de dinheiro, não é a sua pobreza. A verdadeira miséria do homem é a sua rebeldia, é o seu pecado, e ponto final. Como é que nós fomos chegar a esse ponto? De que maneira nós fomos capazes de transformar o Cristo, o Jesus, em um mero terapeuta divino, um guia, mais um espírito, um herói, um reformador político, um curandeiro, um coach, um homem solitário, um homem de coração bom? Sabe como Jesus deve ser oferecido? Sabe como Jesus deve ser pregado como o único mediador entre Deus e o homem pecador? Somente assim Cristo deve ser apresentado como o único mediador, o único que pode salvar o homem, o único Cordeiro de Deus. Ele, somente Cristo, desta forma. Somente Cristo. Sabe por que Martinho Lutero ele fez toda essa reforma? Não somente ele, mas todo um conglomerado de teólogos que ajudaram. Porque a igreja tinha feito exatamente, a igreja tinha tornado a igreja um palco de negócios, vendendo terrenos no céu, a grande inquisição, perseguindo pessoas, manietando as pessoas, impedindo que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus, detendo que a igreja ela tinha autoridade para perdoar, a igreja ela tinha autoridade para dizer o que não era a palavra de Deus. Martinho Lutero ele se levantou contra todo esse sistema, e então ele aplicou as 95 teses e também as 5 solas. Hoje eu digo com toda franca certeza, precisamos de uma reforma protestante novamente, porque a igreja voltou, e pior ainda, e quando eu digo igreja eu falo de sistema religioso, ela voltou às mesmas patentes que ela tinha lá há mais de 500 anos atrás. A declaração de Cambridge, antes de afirmar somente Cristo, ela escreve de uma forma assim: à medida que a fé evangélica se secularizou, quer dizer, abandonou o eterno pelo mundano ou temporal, seus interesses se confundiram com os da cultura. O resultado é a perda de valores absolutos, a substituição da santidade pela integridade, do arrependimento pela recuperação, da verdade pela intuição,
da fé pelo sentimento, da providência pelo acaso, da esperança pela gratificação imediata, Cristo e sua cruz se deslocaram do centro dessa visão. Cristo e a cruz, eles saíram do centro do púlpito, e agora essas demais coisas, elas estão a gosto do cliente. Sabe por que você se sente melhor, quem sabe, se você entrar em uma outra igreja? Porque lá tem um pastor, lá tem uma organização, tem um sistema religioso que forneceu, que preparou o culto para o teu interesse. Você é apenas um cliente. Somos uma igreja e queremos permanecer assim, que o culto ele é preparado para a glória de Deus, para a glória de Cristo. E por isso nós precisamos resgatar essa reforma protestante. Esse evangelho, tal como nós recebemos dos apóstolos, ele é o que de fato resolve os nossos problemas. E qual é o nosso problema? Nascer de novo. Você não tem solução. Não adianta eu tentar reformar você, não adianta eu tentar me reformar. Você precisa nascer de novo. Você precisa se desprender do velho homem. Não adianta você tentar lapidar ele. Não adianta. Assim como nós estamos tentando fazer hoje, o sistema religioso está tentando melhorar as pessoas. Não adianta. As pessoas, elas precisam nascer de novo. E sabe quem pode fazer nascer de novo? Cristo. Sabe por quê? Então o inimigo ele é tão eficaz. O que ele vai fazer? Se somente Cristo pode resgatar, pode fazer o homem nascer de novo, vamos tirar Cristo do centro, vamos colocar outras coisas, vamos fazer o pastor pregar sobre coaching, vamos fazer a igreja se envolver com atividades do evangelho social, com a justiça social, com obra social. Não é que isso não possa acontecer, pode, mas Cristo deve ser o centro. E ponto final. A cruz de Cristo no centro. A cruz, ela sempre foi central ao cristianismo. Ela precisa ser central ao cristianismo. A cruz, ela é necessária para a propiciação, para a expiação do pecado. A cruz é a revelação da sabedoria, da justiça de Deus. É exatamente isso. A cruz é o único caminho para o cristão viver a vida neste mundo. A cruz é a única forma que Cristo tem de resgatar o homem através da cruz. Deixa eu citar um pequeno exemplo. Os fariseus, o maior grupo de judeus de Israel no tempo de Jesus. Um grupo seleto, um grupo que na maioria das igrejas hoje seriam os top das galáxias. Mas olha só, Jesus, quando ele foi acusar os escribas e os fariseus, os estudiosos da Bíblia naquele tempo, Jesus os condenou por não conhecerem a própria Bíblia deles. As Escrituras, o Antigo Testamento, lá em Marcos 12, Jesus ele afirmou o seguinte, que a mente deles estava fechada para o sentido final da Bíblia. Ele diz assim: vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão a vida eterna. Uau, ok. Mas Jesus diz assim: mas as Escrituras apontam para mim. Em primeiro lugar, os judeus eles estavam corretos em ler a Bíblia e encontrar na Bíblia o caminho da salvação. Estavam certos. Jesus ele consentiu com alguma coisa na intenção dos judeus: vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhes dão a vida eterna. Veja, Jesus ele não condenou eles, ele não disse vocês não devem fazer. Jesus disse: é assim que se deve ler. Exatamente, vocês devem ler a Bíblia, porque ela transmite o caminho da salvação. Em segundo lugar, o porém é que os judeus não estavam buscando a vida eterna por meio de Cristo. Jesus ele condenou eles da forma como eles liam a Bíblia. Vocês querem a vida eterna, mas vocês não estão reparando que a Bíblia aponta para solos Cristo, para somente Jesus, para Ele, Jesus que estava na frente deles.
Jesus os condenou por não enxergarem nas Escrituras o que elas apontavam para as promessas que ele estava agora cumprindo. Jesus, ele diz lá em Lucas: vocês são tolos, como custam entender o que os profetas registrados estavam falando, né, nos discípulos de Maús. Vocês estão cegos, vocês estão cegados. Aí eu abro um parênteses. Todos nós viemos de um sistema religioso. O que nós aprendemos desde nossa meninice? Nós aprendemos muita coisa boa. Mas o que nós aprendemos? Coisas da Bíblia. Mas o que estava sendo referido na Bíblia? Que você deveria andar assim, que você deveria comer assim, que você deveria beber assim, que você deveria se vestir assim. Nada disso é eficaz para a salvação. Nada disso salva. Se não tiver Cristo, a Bíblia não é eficaz. Nós precisamos de Cristo, o Cristo da Bíblia. Por isso, muitas pessoas, elas serão condenadas, mesmo estando em igrejas, se não tiverem Cristo. Você pode olhar para elas podem ter boas obras, elas podem ter uma vida ilibada, mas se elas não tiverem Cristo, elas serão condenadas. Era o que Jesus estava falando para os fariseus. Os fariseus, eles cumpriam cabalmente todas as leis. Eles eram os fiscais da Bíblia. Eles observavam tudo. Eles criticavam Jesus quando Jesus pisava fora da linha. Quando Jesus foi curar no sábado, Jesus foi apontado pelos fariseus: você não pode trabalhar no sábado. Mas ainda assim, Jesus, ele chegou e disse aos fariseus: vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas têm morte por dentro. Veja que o próprio Cristo e um dos seus principais apóstolos, Pedro, aliás, atestaram de capa a capa que a Bíblia apontava para Cristo. Todas as linhas da Bíblia apontam para Cristo, somente para Cristo. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia aponta para Cristo. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus, ele lá em Belém, ele apareceu, ele cumpriu com as Escrituras. E isso nós precisamos entender, essa mensagem nessa noite. A cruz de Cristo. Cristo é o centro do cristianismo. Mas eu pergunto mais uma vez: é assim no meio evangélico hoje? Absolutamente não. Não. Teve um teólogo, ele escreveu, o nome dele é Michael Orton. Ele diz assim: compare os hinos centrados na cruz, por exemplo, de Isaac Watts, Charles Wesley e outros que escreveram os cânticos de louvor, os mais populares, como os louvores que nós acabamos de cantar. Você canta e você vê que eles se tratam acerca de Cristo, da glória de Cristo, da obra de Cristo, das Sagradas Escrituras. Agora observa como são os louvores hoje, cheios de sentimentalismo. Você já parou para pensar? Você já parou? Nós cantamos às vezes porque parece que eles fazem bem para a alma. Por quê? Porque eles são focados nas nossas emoções e não na glória de Cristo. Sabia que você, escutando louvores, você é instruído biblicamente ou não? Hoje, onde é que está a cruz no meio desses louvores? Onde é que está Cristo no meio desses louvores? A maioria dos louvores fala sobre triunfalismo. Apresenta um Jesus romântico. Apresenta um Jesus maleável. A maioria dos louvores hoje apresenta um Jesus carente,
um Jesus necessitado. Enquanto a Bíblia diz que Deus ele não precisa nada feito pelas mãos do homem. Enquanto a Bíblia ela fala sobre Cristo. Enquanto os autores bíblicos, olhem para Salmos, cantavam a palavra de Deus, cantavam a glória de Deus, a obra de Cristo da cruz. E hoje está falando sobre o homem e para o homem. O centro do cristianismo é a cruz de Cristo. Alguns versículos, apenas para nós relembrarmos. Hebreus 9:12 diz que através de Cristo nós conseguimos a redenção. Gálatas 2:21 diz: não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Somos salvos por Cristo e não pela lei. Você não vai se salvar observando mandamentos. Você vai se salvar se Cristo te salvar de fato. Gálatas 5:2-4 diz: preste atenção, eu Paulo lhes digo a verdade. Se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. O que os judeus eles acreditavam? Nós estudamos Gálatas aqui. Os judeus eles acreditavam que eles deveriam fazer alguma obra externa. Eles precisavam se circuncidar. Eles precisariam observar o calendário judaico. Então eles poderiam se salvar. Mas Paulo ele diz aos Gálatas: espera aí. Se vocês acham que isso é salvação, então Cristo de nada lhes servirá. Romanos 5:17 diz que a morte reinou por muitos, por meio do pecado de um único homem, é Adão, mas através de Cristo veio a redenção. E assim nós poderíamos continuar. Somente Cristo, somente Jesus pode de fato nos salvar. Um outro autor, Benjamin Waterfield, ele foi um dos grandes expoentes da teologia de Princeton. Final do século XIX, início do século XX, ele escreveu o seguinte, diz: o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesmo, por exemplo, na fé, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso, Cristo somente. Então, a centralidade da cruz de Cristo, ela deve ser o nosso fundamento. Martinho Lutero ele diz que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Isso significa que Ele é o Verbo que se fez carne, e o que Ele fez, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Zwinglio diz que Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo. Sem Ele o corpo está morto. Existe um povo que é salvo, é o corpo de Cristo. Nós não podemos acessar este corpo através de escadas, através de cirurgias, através de sei lá o que mais. Este corpo, ele somente pode ser acessado, você pode fazer parte deste corpo apenas nascendo de novo, através de Cristo Jesus. Nós precisamos urgentemente ouvir solos Cristo, somente Cristo, somente por Cristo. Nessa teologia humanista que nós temos hoje, a salvação é somente pela fé em Cristo. John Wick, já tive a grata satisfação de ouvi-lo pessoalmente. Ele diz que eles estão voltando à velha e à falida forma de abordagem cristológica do século XIX, do liberalismo protestante, chamando-a de nova, quando na verdade é pouco mais que uma jesuologia superficial. O que aconteceu? O liberalismo teológico tirou toda a espiritualidade, todo o transcendental da Bíblia. Eles apresentam Jesus apenas como alguém histórico, alguém, um historiador, alguém que existiu há um tempo atrás, mas que esse Jesus ele é ineficaz, que esse Jesus ele não fez os milagres que ele fez, esse Jesus ele não fez o sacrifício que ele fez, ele foi apenas um personagem na história. Jesus era apenas alguém que tentou fazer uma coisa melhor pelo seu povo. Não, Jesus é o Redentor da humanidade.
os nossos pais reformadores. Por exemplo, Eusébio de Cesareia, ele escreve lá na Confissão Batista de Londres, de 1689. É muito importante nós atentarmos para a explicação que eles dão. Eles apresentam, como diz a palavra de Deus, Cristo e somente Cristo está apto para ser o mediador entre Deus e o homem. Por quê? Porque Ele é o profeta, Ele é o sacerdote, Ele é o rei da igreja. Em primeiro lugar, o profeta. Jesus é o único que pode revelar o que Deus tem planejado na história desde a fundação do mundo. Ele pode ensinar, ele pode manifestar o real significado das Escrituras dos profetas. Como sacerdote, Jesus é o único modo de obtermos a salvação da ira de Deus. Por causa do nosso afastamento de Deus, nós precisamos de um intermediador, um mediador. E esse mediador é o sacerdote Jesus Cristo. E Jesus como Rei. Jesus é o Senhor de tudo, de todos, de nossas vidas principalmente. Ele reina na sua igreja por meio do Espírito Santo. Ele nos dá o arrependimento. Ele nos concede o perdão pelos nossos pecados. Ele é o Rei eterno que governa por sua palavra e Espírito. Ele é o nosso Senhor. João Calvino, ele escreve o seguinte: nós podemos passar pacientemente por esta vida com sua miséria, com frieza, com desprezo, com injúrias, com outros tantos problemas que eu sei que todos nós temos. Nós podemos passar essa vida pobres, miseráveis, doentes, desprezados, envergonhados. Mas se estivermos satisfeitos com uma coisa, que o nosso Rei nunca nos deixará desamparados, sempre suprirá as nossas necessidades, até terminar a nossa luta aqui. Então nós seremos chamados para o triunfo. Isso é o que nos contenta. Você será salvo. Você crescerá na vida cristã apenas se viver sob o domínio de Cristo. Se você é um filho de Deus, Cristo, Ele vai ser o teu profeta, o teu sacerdote, o teu rei. Somente para nós encerrarmos, qualquer evangelho que fale meramente acerca de Jesus como um evento, como uma história, querendo falar sobre a encarnação sem inspiração, é um falso evangelho. Qualquer evangelho que fale a respeito do amor de Deus sem mostrar que esse amor levou Cristo sobre a cruz e o fez pagar pelos nossos pecados, é um falso evangelho. Se ele não fala deste amor, se nós não estivermos pregando este evangelho, nós não estaremos pregando evangelho nenhum. É o que Paulo disse aos Gálatas: vocês estão se deixando enfeitiçar por outro evangelho. Hoje nós temos igrejas que focam nos atrativos, no jogo de tantas coisas, no entretenimento, nos grandes artistas, nas suas grandes estruturas, para tentar atrair as pessoas. Ok, mas se essas pessoas não foram atraídas por Cristo e seu Evangelho, elas serão condenadas, mesmo que elas passem a sua vida inteira em uma igreja. Observe bem, somente Cristo vai produzir pecadores arrependidos. Somente Cristo vai produzir igrejas verdadeiramente cristãs, produzidas pelo Evangelho, protetoras do Evangelho e propagadoras do Evangelho. Cristãos evangélicos somente serão produzidos por aqueles que repartem o fruto do Espírito. Prove de Cristo, somente de Cristo.
Eu sei que nós poderíamos ir muito mais longe hoje, falando sobre somente Cristo. Mas que a tua vida se resuma somente em Cristo. Eu sempre tive uma visão de que seria uma igreja. Nós pensamos que nós temos um pensamento escravo muitas vezes aí. Nós pensamos que nós seremos salvos de acordo com o ativismo que nós desprendemos, que nós empenhamos. Mas você será salvo somente através de Cristo. E não tem nenhuma pessoa sobre a face da terra que não precise de salvação. Todos precisamos de salvação. Eu e você precisamos de salvação. O presidente dos Estados Unidos precisa de salvação. O presidente da Rússia precisa de salvação. Aquele drogado precisa de salvação. A prostituta precisa de salvação. E que pode alcançar a salvação é somente Cristo. Ela é tão eficiente para todos aqueles que creem.